palestras da FEB. Pessoal, o nosso estudo de hoje, ou comentários, são relativos ao Evangelho segundo o Espiritismo. Do capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai, e os itens 6 e 7, que tem por título Destinação da Terra, Causa das Misérias Humanas. A destinação da Terra como plano físico, os cientistas já nos informaram qual será. Daqui a alguns milhões, talvez bilhões de anos, o nosso planeta vai se desfazer. Não está perto não precisa ninguém ficar preocupado, porque está muito longe disso acontecer. Mas acontecerá algum dia, lá na frente, daqui a milhares e milhares e milhares de anos, né? Bom, mas a destinação nossa, como espíritos, essa é imperecível. Esse nosso corpo de carne, mesmo antes da Terra, vai se transformar, todos nós já sabemos disso. Vai voltar à Terra, vai servir de nutrientes, vai se transformar. Lembrando aquele cientista que a gente estudou lá no ensino fundamental, lá na minha época não era nem fundamental, era ginásio. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ou seja, nós vamos nos transformar, o nosso corpo físico irá se transformar, mas o nosso espírito permanecerá para sempre. O ponto de vista em que temos que fazer os julgamentos e as escolhas, portanto, deve ser coerente com aquilo que permanecerá para sempre conosco. De que vale ganhar a vida e perder o nosso espírito? Aprendermos algo que não será conveniente e até errado, e nós teremos que refazer esse aprendizado. Melhor então aprender logo aquilo que vai nos tornar felizes. E o que é que vai nos tornar felizes? A vontade do Pai que está escrita em nossa consciência na forma de leis. Essas leis que muitas vezes nós não conseguimos seguir, que nós relegamos a segundo plano e fazendo escolhas por aquilo que vai nos dar mais um prazer momentâneo, mais perto, mas um prazer momentâneo e passageiro, que não vai permanecer conosco para sempre e que mais à frente pode até nos levar a lamentar termos realizado aquilo que naquele momento nos deu determinada satisfação. É difícil o caminho. A Terra se encontra no segundo nível de 5 níveis que os planetas podem ter, como nos informam os espíritos. Primeiro, os mundos primitivos, aquelas primeiras encarnações do espírito são feitos nesse mundo primitivo. Depois vem o mundo de provas e expiações, esse que a Terra se encontra, onde ainda predomina o mal. Depois nós estamos numa época de crise, tentando passar de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, onde haverá um equilíbrio entre bem e mal. Depois o mundo ditoso, onde predomina o bem, e o mundo celeste ou divino, que está longe da gente alcançar. Se estamos no segundo, faltam mais 3 níveis aí. E encontramos na Terra a predominância do mal, como dizem os espíritos. Mas o que seria o mal, senão a ignorância? Ignorância de não fazermos aquilo que a nossa própria consciência manda fazer. E aí nós achamos que a humanidade toda é ruim, é mal. Mas nós temos que perceber que aqui na Terra estão grupos de indivíduos, ou um grande grupo de indivíduos, homens e mulheres, que têm mais ou menos a mesma afinidade. Por isso, nós achamos que aqui na Terra, a humanidade, tirada por nós que nos encontramos aqui encarnados, a humanidade é má. Mas a humanidade é muito maior. Nós temos infinitos mundos habitados. Um dos princípios da doutrina espírita, a pluralidade dos mundos habitados. A humanidade não está só aqui na Terra. Dizem os espíritos que encarnados somos hoje, a ciência diz, a estatística, que somos 6 ou 7 bilhões de pessoas. E que no plano dos desencarnados há 3 ou 4 vezes essa quantidade de espíritos. E aí vamos fazendo as transferências, vamos para lá e outros vêm até aqui para ter uma nova experiência no corpo de carne, para nós evoluirmos. E estamos fazendo isso sempre. Toda vida que nós temos uma dificuldade, que nós enfrentamos aquilo que consideramos sofrimento,
na verdade, é uma oportunidade de exercitar o que vai nos libertar. Quando nós dominamos a técnica de solução de um problema, nós passamos a não achar mais nem aquele tipo de situação como problema. 2 mais 2, costumo perguntar para as pessoas e todo mundo responde sorrindo, 4. E eu pergunto, isso é problema? E as pessoas dizem não. Quem não escutou ainda a pergunta diz não, mas é um problema sim. A solução é que está conhecida por cada um de nós, a ponto de nem considerarmos um problema. Vamos examinar quem nunca foi aos bancos escolares, quem nunca ouviu falar sobre os numerais, quem nunca teve nenhuma orientação quanto a isso, se vai ser fácil dizer que 2 mais 2 são 4. Vai ser difícil, mas a solução está conhecida, nós estamos a caminho de adquirirmos a técnica de solução da paciência. Há determinadas situações que a única forma de solucionar é tendo paciência. Como não dominamos a técnica da paciência, consideramos um grande sofrimento aquela situação. Mas não é bem um sofrimento, apesar de o ser. É uma oportunidade de exercitar aquilo que vai nos libertar. Jesus dizia, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas ele não se referia só ao simples conhecimento intelectual. Ele se referia à assimilação daquele conteúdo. Eu gosto sempre de lembrar, quando o Divaldo aqui nessa casa, uns 15, 20 anos atrás, falava sobre o médico pneumologista que fuma. Mais conhecimento do que ele sobre os males do cigarro ninguém tem. No entanto, ele se permite fumar. Ou seja, o conhecimento está superficial. Não foi incorporado. Não está educado quanto a isso. E por não estarmos educados quanto às leis de Deus, às leis do Pai, é preciso seguir a recomendação que Emmanuel deu para o Chico lá no início da sua atividade mediúnica, conhecida por todos nós. Disciplina, disciplina, disciplina. É a disciplina que nos protege do erro que ainda nós guardamos dentro de nós, até o momento da libertação completa, quando aquele conhecimento vai fazer parte de nós. Já não sou mas eu que vivo. É o Cristo que vive em mim. Aquele Cristo interno que todos nós temos por intermédio da nossa própria consciência. Já não interessa mais a satisfação dos meus desejos, interessa a vontade do Pai, que está escrita na minha consciência. A única lei que nos fará felizes, nos explicam os Espíritos, são as leis do Pai. Toda vida que nós nos rebelarmos e não seguirmos essas leis, nós nos sentiremos infelizes, não nos aprovaremos. Quando executamos uma tarefa e exercitamos a lei do trabalho, que é uma das leis, reequilibramos determinado ambiente, seja com uma limpeza do ambiente, com uma faxina, com o serviço mais simples possível, mas nós nos aprovamos. A nossa própria consciência nos diz que estamos certos e não precisa que ninguém nos elogie. Nós já nos sentimos plenos com pequenas coisas, com pequenas tarefas. Quando nós reequilibramos, quando nós obedecemos à lei do progresso, quando obedecemos à lei do trabalho, que todos nós temos que seguir, nós vamos nos libertando aos poucos e nos sentindo plenos, felizes, porque aprovados não pelos outros, mas por nós próprios. A terra melhorará quando nós melhorarmos individualmente, o conjunto também vai melhorar. E não ficaremos mais expostos a essas dificuldades que nós vemos nos noticiários de hoje em dia. Violência, guerras, destruições, doenças de várias ordens, dificuldades tremendas, sejam financeiras, sejam físicas, sejam de ordem moral, porque nós aprendemos a solucionar as questões e não as deixamos mais abertas. Nós aprendemos a solucionar 2 mais 2, 4. Aplicamos a tolerância quando é necessário, mas a gente não, por não ter ainda o domínio da técnica, da tolerância, nós muitas vezes cabulamos a aula, como dizem na gíria, há algum tempo atrás falava-se, hoje eu não sei, nós matamos a aula. Nós cabulamos a aula porque não temos a solução para aquela questão e isolamos a pessoa que nos pede, nos exige tolerância. Perdemos a oportunidade de exercitar. Voltamos àquela lei lá do ensino fundamental, lei do uso e desuso. Usou um músculo? Desenvolve. Não usou? O músculo atrofia.
Assim é a paciência, a tolerância, o perdão, a resignação, o esforço próprio, a renúncia. Tudo isso faz parte de um exercício para que nós nos sintamos plenos, enfrentando as situações. E quando exemplificamos, não só por palavras, mas pelas nossas ações, aquilo que a nossa consciência manda fazer, influenciamos beneficamente as pessoas. O Divaldo fala de um espírito que estava junto dele. Às vezes a gente fica muito preocupado com obsessão, e ele conta que esse espírito estava sempre olhando. Ele trabalhava, mas não falava nada, estava sempre olhando, sempre observando, até que depois de décadas, não me lembro mais se 20 ou 30 anos, ele resolve conversar e o espírito conversa com ele. E diz que estava observando a ele para que em algum momento ele deixasse uma porta aberta para que ele, espírito, que ainda tinha dificuldades sérias, o influenciasse negativamente. Mas como ele estava trabalhando sempre, não tinha essa porta de acesso, não tinha essa tomada para que alguém pudesse plugar e influenciar negativamente. A disciplina do trabalho, não só o trabalho remunerado, não só o trabalho braçal, mas aquilo que gera um equilíbrio, que é útil. Definem os espíritos como eles definem trabalho: toda ocupação útil. Tudo que for útil, que acrescentar, que reequilibrar, que gerar progresso, que fizer com que a harmonia se instale, é trabalho. Portanto, escutar alguém que precisa falar e precisa desabafar é trabalho. Controlar a nossa boca, ficar em silêncio, utilizando o que o Chico chamava de água da paz, quando tudo aquilo que a gente vai falar é verdade, mas vai desequilibrar, vai gerar dificuldades, nos controlar para não falar nada, é trabalho. É trabalho nós fazermos aquilo que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. Tudo se encadeia como se fosse um grande quebra-cabeças. Se a gente examinar a vontade do Pai, que está escrita dentro de nós, na nossa consciência, o quebra-cabeça vai se montando e nós vamos adquirindo a capacidade de ver aquela paisagem ou aquela figura que nós estamos tentando montar. Qual é a figura, qual é a paisagem que nós queremos? A felicidade. Quem vai alcançar a felicidade? Todos nós seremos espíritos puros. Nós estamos frequentando um curso de perfeição. Todos nós, sem exceção. Nós vamos chegar à perfeição quando a matéria não mais nos influenciará, quando a matéria não será responsável mais por grande parte das nossas decisões. O hormônio tal foi liberado e os neurotransmissores transmitiram aquele comando daquele determinado hormônio e nós respondemos a ele. Nessa situação de hoje. No futuro, não haverá mais influência dessa natureza. Nós seremos plenos e vamos raciocinar e fazer as nossas escolhas como aqueles que venceram a si próprios. Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, que havia aceitado a mensagem do Cristo, foi colocado em uma situação difícil e foi morto no final das contas, foi o primeiro mártir. Paulo de Tarso, ainda como Saulo, dá a oportunidade dele abjurar, dele desistir do Cristo, dele dizer que não aceitava Jesus, mas ele não abre mão disso. E fala no livro Paulo e Estevão, aqueles que já leram vão relembrar, os que não leram, é uma leitura muito boa, temos aqui na livraria, é um dos best-sellers da doutrina espírita, um dos 10 livros mais lidos, é Paulo de Tarso, mas ele conta, Paulo e Estevão, ele conta que Estevão, quando recebe essa oportunidade de desistir do Cristo para não morrer, porque ele estava prestes a sofrer o apedrejamento, como ocorreu, ele diz na sua fala que ninguém poderia atingir a ele próprio, que ele não era esse corpo, que poderiam atingir apenas o seu corpo. Ele vai além e não desiste da sua consciência. Ele prefere morrer como veio a acontecer, para dar um exemplo de dignidade, de confiança, de coerência com sua própria consciência, do que ficar vivo e dar um exemplo péssimo para as outras pessoas. Somos ainda bastante incoerentes. Somos incoerentes porque não seguimos a nossa consciência e não nos sentimos plenos. Não é possível nos sentirmos plenos quando vamos contrários ao nosso próprio interesse, que é o de sermos
felizes. Não é a satisfação de um desejo, seja ele qual for, ligado à matéria, à aprovação dos outros, um elogio, uma promoção, a conta bancária, um apartamento grande, que vai me fazer feliz. Vai me fazer feliz quando eu me aprovar, quando eu souber que fiz aquilo que me comprometi a fazer. Todos nós viemos na presente encarnação com um planejamento reencarnatório. Não viemos a passeio, é certo. Precisamos de repouso. O nosso corpo físico também precisa de repouso. Mas nós não viemos a passeio. Viemos para desempenhar uma tarefa difícil, uma tarefa de aprendizado, mas dentro das nossas possibilidades de realização. Deus dá o frio conforme o cobertor, diz o ditado popular. E isso acontece com cada um de nós. Não temos uma tarefa a desempenhar além das nossas forças, mas muitas vezes, quando se apresenta aquela oportunidade de cumprirmos aquele planejamento que fizemos, nós desistimos, nos amedrontamos, damos um passo atrás e perdemos a oportunidade de aprender algo mais que nos libertaria, nos deixaria mais forte, nos deixaria mais plenos, porque aprovados por nós próprios. É preciso então, nesses momentos, parar, arregimentar forças e verificar qual o nosso verdadeiro interesse. Qual o meu interesse? Satisfazer aos meus desejos ou seguir a minha própria consciência? E aí é preciso um cuidado, porque muitas vezes consideramos que a resposta, quando perguntamos a nós próprios se devemos ou não fazer determinada coisa, essa pergunta muitas vezes é direcionada, achamos, para a nossa consciência, mas na verdade é direcionada ao nosso ego, que sempre nos aprova. Ele é mestre em dizer que nós estamos certos. Jesus já falava, é mais fácil encontrar um cisco, um pequeno argueiro no olho do nosso irmão, da nossa irmã, do que uma trave nos nossos próprios olhos. Essa trave são as dificuldades que nós temos, e o que nos impede é o nosso ego. Os nossos vícios, egoísmo, orgulho impedem que nós cheguemos à conclusão que em determinada situação eu fui desonesto, em que em outra situação eu fui preguiçoso, em que em outra situação eu fui omisso, e que em outra situação eu fui injusto. Temos medo de chegar a essa conclusão e não damos um passo à frente. Os puros verão a Deus, verão também a sua própria consciência. É preciso humildade e simplicidade para consultar a nossa consciência. Senão, nós vamos parar no ego, que sempre dirá que nós estamos certos, que devemos fazer aquilo. Hoje eu lembrava na abertura dos nossos trabalhos, posso roubar um jornal? Estou sem dinheiro aqui agora. O nosso ego diz, pode, todo mundo faz isso, há pessoas que roubam milhões e bilhões. Qual o problema? Mas a resposta veio do ego. A minha consciência diria, não, isso não é meu, é injusto que eu faça isso, alguém terá um prejuízo. Alguns filósofos dizem, se nós não soubermos se aquilo é correto ou não, vamos dar aquele direito que nós naquele momento estamos tentando nos dar para todas as pessoas e vamos refletir sobre o que acontecerá. Se todas as pessoas, no exemplo que eu dei, roubassem todos os jornais, de todas as bancas de revista, de todo o mundo, o que aconteceria? Os jornais iriam à falência, não teríamos mais notícias. Todas as pessoas teriam o mesmo direito. Aí concluímos que a nossa ação não é boa, não devemos fazer. Além daquela regrinha básica que Jesus nos disse, fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem se nós estivéssemos em situação semelhante. Perguntando à nossa própria consciência, sem ter medo de chegar à conclusão de que somos alguém desviados daquela lei, não a lei dos homens só, pode até ser, mas a lei que está escrita na nossa consciência, que nos manda fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem, repetimos. Mas é preciso parar para fazer essa pergunta. É preciso criar o hábito, como diz o Santo Agostinho, lá na pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Todos os dias ele perguntava a si próprio se ele tinha feito o que ele tinha feito, era bom ou era ruim. Se era ruim, no dia seguinte ele procurava reformar. Se era bom, ele procurava repetir. E assim, diz ele foi conhecendo a ele próprio. Conhece-te a ti mesmo.
Sócrates já citava isso, que estava escrito no portal de Delfos, uma cidade dos oráculos, bem antiga. Sócrates veio 500, 600 anos antes de Cristo e já tinha uma cidade com aquela inscrição. Ele estava dizendo para cada um de nós nos dias de hoje: verifique o que em você merece reforma e faça o trabalho disciplinar com vontade, porque a vontade é uma das potências da nossa alma. O que quisermos fazer, nós vamos conseguir fazer. Basta que nós nos empenhemos. E aí nós vamos contar com o auxílio dos Espíritos que estão ao nosso lado, sempre nos amparando, sempre procurando nos influenciar, mas respeitando totalmente as nossas decisões. Os espíritos puros, os espíritos superiores, todos eles respeitam as nossas decisões. Procuram nos influenciar, mas respeitam, porque sabem que o nosso aprendizado depende também da nossa experiência, que muitas vezes advém do erro, porque as consequências dos erros nós vamos ter que assumir, mais dia menos dia. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. E nós vamos então recebendo ensinamentos preciosos para nós próprios sobre o nosso passado. Se hoje não estamos bem, é porque não cultivamos e não aprendemos as técnicas de solução de determinados problemas e fizemos as escolhas erradas. Se eu não quero que essa situação perdure, eu preciso modificar a minha visão sobre as coisas e responder de maneira correta, fazendo o exercício necessário para me vincular ao que é correto, justo e bom. E o que é correto, justo e bom, perene, se não as leis do Pai, que são infinitamente perfeitas e que não merecem um mínimo de correção porque perfeitas. Nós precisamos então ter a ideia de que o destino de cada um de nós é a felicidade, é a pureza de espírito, mas ela virá tanto mais rápido quanto for o nosso esforço. E se nós nos sentirmos de maneira solitária para enfrentar as dificuldades que sempre vêm, vamos relembrar aquilo que Jesus nos ensinou e deixou para nós no Evangelho, um convite que ele fez: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis sossego para as suas almas. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. É o convite que Jesus faz e cabe a nós a escolha de aceitarmos ou não. Esta é uma realização da Federação Espírita Brasileira.